obra Conversas à Mesa de Martinho Lutero, pra mim, é como se fosse o mural do Facebook do grande reformador. Fala pessoal do Review, eu tô aqui com Conversas à Mesa do Martinho Lutero, um livro publicado pela editora Monergismo. E Conversas à Mesa é um livro bem atípico porque, na verdade, apesar de ser de Lutero, ele não é de Lutero, eu já explico. Lutero nunca escreveu uma obra chamada Conversas à Mesa. Acontece que Lutero era um cara que ele gostava de receber pessoas em sua casa e ao redor da mesa ali, durante o almoço, durante a janta, durante o chazinho da tarde, ele gostava de conversar sobre teologia, sobre a vida, sobre trabalho e tudo em uma perspectiva perante Deus. Isso é algo maravilhoso, porque quando a gente pensa no grande reformador, quando a gente pensa nele, a gente lembra de 95 teses, a gente lembra de pastor, a gente lembra de teólogo, a gente lembra de dar aula, a gente lembra de ser reformador, de debater, de discutir, de xingar o Papa, a gente lembra esse monte de coisa que realmente faz parte da vida de Lutero, só que Lutero não era só isso. Lutero foi casado e teve filhos, muitos filhos ele teve. E ele gostava de receber na sua casa as pessoas para dar aula, gostava de receber alunos, e é interessante que apesar de um contexto informal do seu lar, ele não estava desassociado ou desligado do ensino, da instrução e da teologia. Então Conversas à Mesa é um livro que retrata isso, Lutero ensinando, instruindo e falando de teologia, falando de vida cristã, fora de um contexto acadêmico ou eclesiástico. Outra coisa interessante sobre Conversas à Mesa é que não é uma obra escrita por Lutero, mas sim escrita pelas pessoas que o acompanhavam. É, digamos, aquele tipo de obra que são os discípulos ou os alunos que, à medida que iam ouvindo, iam tomando registro. Então, existem diversas edições a respeito de Conversas à Mesa, que são reuniões desses escritos que foram se espalhando de discípulos de Lutero. Algo interessante que inclusive é mencionado aqui no prefácio é que a edição definitiva, entre aspas, porque não existe isso, mas enfim, a edição definitiva em alemão contém 6 volumes, tem até escrito aqui, né? Na referência do Martin Luther eu não sei ler alemão. E depois disso houve diversas edições de Conversas à Mesa, algumas um pouco mais modestas, algumas selecionando aquilo que digamos fosse textos mais edificantes e algumas destacando algumas afirmações que seriam um tanto duvidosas, enfim. E nessas diversas seleções e edições, algumas não estavam muito preocupadas com o caráter histórico e verdadeiro de Lutero, mas sim com alguns motivos pessoais. Essa aqui é uma dessas edições. É a tradução da edição inglesa do William Hazlitt, que aqui é falada ser uma aclamada edição. Bom, nem todo mundo concorda com isso. Na verdade, o Alex do Bibotal, que é um cara que ama Lutero, que estuda sobre Lutero, que está fazendo seu doutorado em Lutero, discorda um tanto dessa opinião e acredita que seria muito melhor um trabalho de tradução, ainda que fosse a partir dessa, mas revisando a partir do alemão, né? Porque Lutero falava e escrevia em alemão e não em inglês. Enfim, mas essa é a edição que nós temos. E o que eu posso dizer na minha experiência lendo isso aqui é que parece muito posts de Facebook, e isso no bom sentido. Por que eu falo no bom sentido? Porque muita gente gosta de reclamar do Facebook, mas na verdade é porque não sabe filtrar bem o seu Facebook. Eu explico. Muita gente reclama do Facebook porque o Facebook suga seu tempo, porque você perde muito tempo no Facebook, porque o Facebook só tem besteira, mas se você pudesse seguir pessoas relevantes, pessoas que postam bom conteúdo, pessoas que compartilham de sua experiência acadêmica, literária, espiritual e devocional, você seria muito mais edificado e teria um mural, um feed de notícias no seu Facebook muito mais edificante e proveitoso. Então eu acho que é possível ter um bom proveito do Facebook sim, de maneira bem positiva, e eu acho que Conversas à Mesa dá esse tom. Por que eu falo isso? Porque os trechos, se você olhar aqui, ó, olha o tamanho desse post, tá vendo? São vários trechinhos, olha aqui essa parte, de vez em quando tem textão, tá vendo? Ó? Mas são vários textinhos. Então você tem aqui 918 posts de Martinho Lutero, entre pequenas frases e textões a respeito da vida cristã, a respeito da idolatria, Jesus Cristo, a respeito da oração, a respeito da igreja, da ressurreição dos mortos, alegorias, vida cristã, casamento, sobre judeus, sobre homens doutos, sobre universidades, sobre diversos assuntos. E o legal de ler Lutero é que ele tem uma língua bem afiada e ele tem uma mente muito criativa. Então ele usa algumas ilustrações
ilustrações, alguns comparativos, algumas observações que, digamos que você não está tão acostumado ou nem sempre a gente vê na teologia. E talvez coisas que a gente precisa voltar e aprender com o reformador Martinho Lutero. Olha só que legal, ele diz aqui: é quase inacreditável como Deus capacita a nós, carne e sangue débeis, a entrar em combate com o diabo e a atacar e vencer um espírito poderoso como ele e como nenhuma outra arma senão sua palavra, da qual, por meio da fé, tomamos posse. Isso deve afligir e atormentar esse inimigo grande e poderoso. Muito legal. Outro trecho aqui a respeito de pecado, ele diz o seguinte: o pecado original após a regeneração é como uma ferida que começa a cicatrizar, e ainda que seja uma cicatriz, está, todavia, em processo de cicatrização, mesmo que supure e esteja inflamada. Portanto, o pecado original permanece nos cristãos até sua morte, contudo é mortificado e continuamente morto. Sua cabeça é esmagada em pedaços, de modo que não pode nos condenar. Gente, isso aqui, olha o tamanho desse parágrafo. Vocês verem, é esse trechinho aqui, ó. Mas isso aqui é pra falar que por causa do pecado original, os cristãos ainda cometem pecados. Olha só a forma que ele diz isso aqui. Isso aqui é muito legal. O outro trecho interessante aqui sobre Jesus Cristo. Ele diz: Cristo não possuía dinheiro, nem riquezas, nem reino terreno, visto que havia concedido essas coisas aos reis e príncipes. No entanto, ele reservou algo especialmente para si, que nenhum homem ou anjo poderia fazer, a saber, conquistar o pecado, a morte, o diabo e o inferno, e no meio da morte livrar e salvar aqueles que, por meio de sua palavra, nele creem. Gente, que lindo isso aqui. Não, Lutero é muito fera. Com certeza, Lutero seria um cara que valeria a pena você seguir no Facebook. E ainda por fim, o último trecho aqui a respeito das obras de Deus, ele diz: uma porção pequena de terra mal produz milho, e no entanto somos mantidos e nutridos. Eu realmente acredito que não se produzem tantos feixes de milhos quanto há pessoas no mundo. E, não obstante, todos somos alimentados. Sim, e ainda sobra um bom e excedente de milho ao fim do ano. Isto é algo maravilhoso que deveria nos fazer ver e perceber a bênção de Deus. Então já deu pra perceber aí que o olhar do reformador e os comentários dele são maravilhosos, que nos estimula, nos estimula a gratidão, nos estimula ao louvor. Isso é algo maravilhoso. Eu acho que Conversas à Mesa, até pela estrutura dele temática e pela estrutura dele temática separada por posts de Facebook, eu acho que é um excelente livro para você ler, digamos assim, descansando. Sabe quando você fica assim, depois de trabalhar muito, depois de estudar muito, ou depois de um dia de trabalho que você chega do trabalho e você quer relaxar, o que você faz? Você vai pra internet, né? Pois é, inclusive eu uso a internet também, né? Eu acabo usando. Mas o ponto é que Conversas à Mesa é uma ótima alternativa, porque você tem aqui um livro, você tem um hábito melhor, porque é muito mais saudável para você gastar tempo em uma boa leitura do que gastar tempo na tela LCD do seu celular ou do computador. E você tem algo similar, pequenos trechos, pequenos posts aqui para você meditar, para você pensar, leituras simples e rápidas, que em 10 minutos ou 5 minutos até você já pode ter um bom proveito. Esse livro é da editora Monegismo, infelizmente ele é um pouco caro, mas não bem caro, né? Ele tem quase 500 páginas, eu acho que vale o preço dele, mas você encontra ele mais barato em outras opções. Você pode comprar avulso a Box 95, se você não sabe, a Box 95 é um clube de assinatura cristão, mas você pode comprar a caixa de outubro avulso, que foi a caixa que veio esse livro, e ainda veio alguns brindes, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. A Monegismo também já está na Amazon, então lá na Amazon direto, tá na promoção, se não me engano tava 30% esses dias, então link aqui embaixo para você ver também. E caso essas opções não sejam tão interessantes para vocês, você pode comprar direto na editora com o link meu, que é o Geolê Monegismo, você ganha lá 10% de desconto. Então, é isso. Mas e aí, você gostou do Conversas à Mesa? É um livrão e tanto, viu? Ó o Lutero tocando aqui o alaúde. É alaúde que chama isso aqui, ó. Eu pensei que era violão, como é que é o nome? Cavaquinho, não. Tem um outro negócio, um instrumento? Como é o nome daquele outro instrumento? Berimbau, não.